diferente, de um ângulo diferente. Ele é bom não porque esteja tentando ser bom. Ele é bom porque está consciente. E na consciência, ruim, cruel, todas essas palavras condenatórias desaparecem como a escuridão desaparece na luz. As religiões decidiram ficar só com as regras morais. Elas são códigos de ética. São úteis para a sociedade, mas não são úteis para você, para o indivíduo. Elas são conveniências criadas pela sociedade. É claro que se todo mundo começar a roubar, a vida ficará simplesmente impossível. Se todo mundo começar a mentir, a vida ficará impossível. Se todo mundo começar a ser desonesto, não será possível viver. Por isso, no seu nível mais inferior, a moral é necessária para a sociedade. Trata-se de uma utilidade pública, mas não é uma revolução religiosa. Não se contente em apenas ser bom. Lembre-se, você tem de chegar ao ponto em que nem precise pensar no que é bom ou ruim. Sua própria percepção consciente, sua própria consciência simplesmente o leva na direção do que é bom. Não existe repressão nenhuma. Eu não diria que Mahatma Gandhi é um homem de consciência. Ele é só um homem bom. Ele de fato se esforçou ao máximo para ser bom. Não suspeito de suas intenções, mas ele era obcecado pela bondade. O homem de consciência não é obcecado por nada. Ele não tem nenhum tipo de obsessão. É simplesmente descontraído, calmo, tranquilo, silencioso e sereno. Desse silêncio, qualquer coisa que aflore é bom. É sempre bom. Ele vive numa consciência que não lhe dá outra escolha. Portanto, vá além do conceito comum de homem bom. Você não será bom nem será ruim. Você simplesmente ficará alerta, consciente, atento e daí em diante, faça o que você fizer, será bom. Em outras palavras, eu poderia dizer que em sua consciência total, você conquista o atributo da santidade, e o bem é só uma consequência desse atributo. As religiões lhe ensinam a ser bom, para que assim um dia você possa encontrar Deus. Isso não é possível. Nenhum homem bom jamais chegou à santidade. Eu estou dizendo justamente o contrário. Chegue à santidade e o bem brotará naturalmente. E quando o bem brota naturalmente, ele é acompanhado de beleza, graça, simplicidade e humildade. Ele não espera nenhuma gratificação imediata ou futura. Ele é gratificante por si mesmo. Parte 4. Experiências de observação. As pessoas só prestam atenção nos outros. Elas nunca se dão ao trabalho de observar a si mesmas. Todo mundo presta atenção, que é o modo mais superficial de observar, no que o outro está fazendo, no que ele está usando, na aparência que tem. Todo mundo observa. Observar não é algo novo que você tenha de incorporar à sua vida. Só é preciso que essa observação seja mais profunda, menos preocupada com os outros e mais voltada para os seus próprios sentimentos, pensamentos e estados de ânimo, e, finalmente, para o próprio observador. Um judeu e um padre viajavam de trem sentados um de frente para o outro. "Diga-me, reverendo", perguntou o judeu, "por que o senhor usa o colarinho ao contrário?" "Porque sou padre", respondeu o outro. "Também sou e não uso o colarinho desse jeito", disse o judeu. "Ah", retrucou o padre, "mas eu sou padre para as massas." "Então", retrucou o judeu, "talvez sejam as calças que o senhor deva usar ao contrário." As pessoas são muito atentas quando se trata dos outros. 2 rapazes saíram para dar uma volta a pé. De repente começou a chover. "Rápido", disse um deles, "abra o guarda-chuva." "Não vai adiantar", disse o amigo. "Meu guarda-chuva está todo esburacado." "Então por que você o trouxe?" "Não achei que fosse chover." É muito fácil rir dos absurdos que as outras pessoas fazem, mas você já riu de si mesmo? Você já se pegou fazendo alguma coisa ridícula? Não, você nunca observou a si mesmo. Você só se preocupa em observar os outros, e isso é perda de tempo. Capítulo 14. Acerte seu relógio com a atemporalidade. Se colocar um relógio na sua frente e fixar os olhos no ponteiro dos minutos, você ficará surpreso. Não conseguirá manter a atenção plena nem mesmo por um minuto inteiro.
Talvez bastem 15 segundos, 20 segundos, 30 no máximo para que você se distraia. Você se pegará pensando em outra coisa qualquer, e então se lembrará de que estava tentando ficar atento. Manter a consciência por 1 minuto que seja já é uma tarefa difícil, portanto é preciso que se esteja ciente de que não se trata de uma brincadeira de criança. Quando estiver tentando ficar consciente dos pequenos detalhes da vida, você precisa lembrar que, por muitas vezes, se esquecerá do que se propôs a fazer. Seus pensamentos acabarão se desviando para alguma outra coisa. No momento em que se lembrar, não se sinta culpado. Essa é uma das armadilhas. Se começar a se sentir culpado, você não conseguirá voltar à consciência que estava praticando. Não há necessidade nenhuma de se sentir culpado. Isso é natural. Não sinta arrependimento. Isso é natural e acontece com qualquer buscador. Aceite esse fato como algo natural. Do contrário, você acabará arrependido, cheio de culpa por não conseguir ficar atento mesmo por alguns minutos e continuará se distraindo. O mestre jainista Mahavira é o primeiro homem da história que de fato calculou que se um homem conseguir ficar atento, consciente, por 48 minutos, isso já é o suficiente. Ele se tornará um ser iluminado. Ninguém poderá impedi-lo. Apenas 48 minutos. Mas se 48 segundos já são uma dificuldade, são tantas as distrações. Nenhuma culpa, nenhum arrependimento. No momento em que se lembrar de que esqueceu o que estava fazendo, simplesmente concentre novamente a sua atenção. Simplesmente volte a prestar atenção e comece tudo outra vez. Não chore pelo leite derramado. Isso é estupidez. Vai demorar um pouco, mas lentamente você se dará conta de que consegue continuar alerta cada vez por mais tempo, talvez por 1 minuto inteiro, talvez até 2. E é uma verdadeira alegria que você já consiga ficar consciente por 2 minutos. Mas não se deixe levar por essa alegria, achando que já conseguiu muita coisa. Isso acabará se tornando uma barreira. Esses são padrões que levam a pessoa a se perder. Só porque conseguiu dar um passo, ela já pensa que chegou em casa. Continue avançando lenta e pacientemente. Não há pressa. Você tem a eternidade à sua disposição. Não tente se apressar. Essa impaciência não ajudará em nada. A consciência não é como as flores da estação, que crescem num período de 6 semanas e depois morrem. Ela é como os cedros do Líbano, que levam centenas de anos para crescer, mas duram milhares de anos e chegam a 50, 60 metros de altura. A consciência cresce lentamente, mas nunca deixa de crescer. Só é preciso ter paciência. À medida que a consciência se desenvolve, você começa a sentir muitas coisas que nunca tinha sentido antes. Por exemplo, você começa a sentir todas as tensões que carrega no corpo, sem nunca ter percebido, pois se trata de tensões sutis. Agora sua consciência está ali. Você consegue sentir essas tensões muito sutis, muito delicadas. Assim, sempre que sentir qualquer tensão no corpo, procure relaxar a região. Se todo o seu corpo estiver relaxado, sua consciência se desenvolverá mais rápido, pois as tensões representam obstáculos. À medida que sua consciência se desenvolve cada vez mais, você fica surpreso ao descobrir que não sonha apenas durante o sono. Existe uma corrente subterrânea de sonhos fluindo mesmo enquanto você está acordado. Ela flui logo abaixo da sua vigília. Feche os olhos a qualquer instante e você poderá vê-la passando como uma nuvem no céu. Mas só quando você está um pouco mais consciente é que é possível perceber que a sua vigília não é uma vigília de verdade. O sonho está flutuando ali. As pessoas chamam isso de sonhar acordado. Se elas relaxarem na poltrona por alguns instantes e fecharem os olhos, o sonho imediatamente assume o comando. Elas começam a pensar que se tornaram o presidente do país ou que estão fazendo coisas grandiosas, ou qualquer outra coisa, mesmo sabendo que aquilo com que estão sonhando é pura bobagem. Você não é o presidente, mas é como se o sonho tivesse vida própria e continuasse, queira você ou não. A consciência fará com que você se dê conta das camadas de sonhos que impregnam sua vigília, e elas então começam a se dispersar, assim como acontece quando você ilumina um cômodo escuro e põe fim à escuridão. Capítulo 15. O toque invisível.
Não importa o que você esteja fazendo, andando, vendo TV, comendo ou parado sem fazer nada, só respirando, descansando, deitado na grama, relaxando, nunca se esqueça de que você é um observador. Você se esquecerá disso muitas vezes. Desviará a atenção para outro pensamento, para algum sentimento ou emoção. Algo o distrairá, fazendo com que se esqueça de que é o observador. Lembre-se e volte imediatamente para o centro de observação. Faça disso um processo interior, contínuo. Você ficará surpreso ao constatar como a vida passa a ser diferente. Eu posso mexer a mão sem sequer prestar atenção a esse movimento, mas também posso mexê-la observando atentamente o movimento todo. Esses dois movimentos são totalmente diferentes. O primeiro é robotizado, mecânico. O segundo é um movimento consciente. E quando está consciente, você sente a mão a partir de dentro. Quando não está consciente, você só conhece a mão a partir de fora. Você só conheceu seu rosto depois que olhou num espelho. Conheceu a partir de fora, pois você não é um observador. Se começar a observar, você sentirá seu rosto a partir de dentro. E essa é uma experiência e tanto, observar-se a partir de dentro. Então, lentamente, coisas estranhas começarão a acontecer. Pensamentos se dissipam, sentimentos se desvanecem, emoções desaparecem e só restará o silêncio à sua volta. Você será como uma ilha cercada pelo oceano do silêncio. Só um observador, como uma chama de luz no centro do seu ser, irradiando-se de todo o seu ser. A princípio, isso será apenas uma experiência interior. Devagar, você verá essa irradiação se espalhando pelo seu corpo e atingindo as outras pessoas. Você ficará surpreso e chocado ao perceber que as outras pessoas, se forem um pouco sensíveis, imediatamente se darão conta de que algo as tocou, algo invisível. Por exemplo, se estiver observando a si mesmo, simplesmente ande na rua, atrás de alguém, observando a si mesmo, e é bem provável que essa pessoa se volte e olhe para trás sem nenhuma razão especial. Quando você observa a si mesmo, essa atenção começa a se irradiar e acaba contagiando a pessoa que está à sua frente. E se for tocada por algo invisível, ela olhará para trás com um ar de indagação, e você estará a uma distância que não lhe permitiria tocá-la com a mão. Você pode tentar fazer esse experimento. Sente-se ao lado de alguém que esteja dormindo e simplesmente observe a si mesmo. A pessoa de repente acordará e abrirá os olhos, olhando ao redor como se alguém a tivesse tocado. Aos poucos você também conseguirá sentir o toque por meio dos raios. Isso é o que se costuma chamar de vibração. Não é uma coisa não existencial. A outra pessoa pode senti-la. Você também sente que a tocou de algum modo. A expressão ser tocado é muito significativa. Você pode usá-la sem mesmo saber o que ela significa quando diz, essa pessoa me tocou. Ela pode não ter dito sequer uma palavra a você. Pode ter simplesmente passado ao seu lado. Pode ter apenas olhado uma vez nos seus olhos e ter se sentido tocado por ela. Não se trata apenas de uma palavra. Isso realmente acontece. E então esses raios continuam se difundindo e tocando pessoas, animais, árvores, rochas. E um dia você verá. Você terá tocado todo o universo a partir de dentro. Capítulo 16. Vipassana. O caminho de Buda era Vipassana. Vipassana significa testemunhar. E para fazer isso, ele encontrou uma das melhores estratégias que já existiu. Observar a própria respiração. Somente observar a respiração. A respiração é um fenômeno muito simples e natural que acontece 24 horas por dia. Você não precisa fazer nenhum esforço. Se repetir um mantra, então você terá de fazer um certo esforço, terá de se forçar a repeti-lo. Se disser Ram, 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 você terá de fazer um esforço contínuo, e é inevitável que se esqueça muitas vezes de repeti-lo. Além do mais, a palavra Ram também é mental, e nada que seja mental pode levá-lo a transcender a mente. Buda descobriu um ângulo totalmente diferente. Só observar a respiração, o ar entrando e saindo. Existem 4 pontos a serem observados. Sentado em silêncio, simplesmente comece a observar a respiração, a senti-la.
A inspiração é o primeiro ponto. Depois, por um instante, assim que o ar entrou nos pulmões, ele para. É uma pausa muito pequena, por 1/10 de segundo a respiração para. Esse é o segundo ponto a observar. Então você expira e o ar sai dos pulmões. Esse é o terceiro ponto. E, novamente, quando o ar já foi totalmente expelido, por 1/10 de segundo a respiração se interrompe. Esse consiste no quarto ponto. Então a respiração começa novamente. Esse é o ciclo da respiração. Se você conseguir observar esses 4 pontos, ficará surpreso, admirado com o milagre de um processo tão simples, porque a mente não está interferindo. Observar não é uma qualidade da mente. Observar é uma qualidade da alma, da consciência. Observar não é absolutamente um ato mental. Quando você observa, a mente para, deixa de existir. Sim, no começo você se distrairá muitas vezes e a mente interferirá e começará a fazer o seu joguinho de sempre. Mas assim que perceber que se distraiu, não há necessidade nenhuma de se sentir culpado ou de se condenar. Basta que volte a observar. Sempre que se distrair, volte a observar a respiração. Aos poucos, a mente começará a interferir cada vez menos. E quando você conseguir observar sua respiração por 48 minutos ininterruptos, você se tornará iluminado. Você ficará surpreso. Só por 48 minutos? Porque você não acha que isso seja muito difícil. Só 48 minutos. Mas é bem difícil. Bastam 48 segundos para que você se torne vítima da mente várias vezes. Tente com um relógio à sua frente. No começo, você não vai conseguir se concentrar nem por 60 segundos. Em 60 segundos, isto é, num minuto, você cochilará muitas vezes. Esquecerá tudo acerca de observar. O relógio e a observação ficarão totalmente esquecidos. Alguma ideia fará com que sua mente vague para bem longe. Então, de repente, você percebe. Você olhará o relógio e 10 segundos terão se passado. Por 10 segundos você deixou de observar. Mas, bem devagar, você pega o jeito. Não é uma questão de prática, mas de pegar o jeito. Bem lentamente você assimila a coisa toda. Porque esses poucos momentos em que você manteve a atenção plena têm tamanha beleza, trazem tanta alegria que, depois que os experimentou, você vai querer repetir essa experiência vezes sem conta, por nenhum motivo em especial, apenas pelo prazer de estar presente, atento à respiração. Lembre-se, não se trata do mesmo processo que se faz na yoga. Na yoga, o processo é chamado de pranayama. Ele é totalmente diferente. Na verdade, é o oposto do que Buda chamou de vipassana. No pranayama, você respira profundamente, enche o pulmão cada vez mais, aumentando a quantidade de oxigênio. Depois você esvazia os pulmões totalmente, eliminando todo o dióxido de carbono. Trata-se de um exercício físico, bom para o corpo, mas sem nenhuma relação com o vipassana. No vipassana, você não muda o ritmo da sua respiração natural. Você não precisa respirar profundamente nem expirar de uma forma diferente da que expira normalmente. Deixe que a respiração aconteça da forma mais natural e normal possível. Toda a sua consciência tem de estar focalizada num só ponto, observando. E se você consegue observar sua respiração, consegue também observar outras coisas. Ao andar, você pode observar que está andando. Ao comer, você pode observar que está comendo. Até que, finalmente, consiga observar que está dormindo. No dia em que conseguir observar que está dormindo, você será transportado para outro mundo. O corpo continuará dormindo e, interiormente, uma luz continuará brilhando com fulgor. Seu poder de observação continuará intacto. Daí em diante, durante 24 horas por dia, haverá uma corrente subterrânea de observação. Você continuará ocupado com as suas atividades. Para o mundo exterior nada terá mudado, mas para você tudo será diferente. Um mestre zen estava tirando água de um poço quando um devoto que ouvira sobre ele e viera de longe para vê-lo lhe perguntou: "Onde eu posso encontrar fulano, o mestre deste mosteiro?" Ele achou que esse homem era um criado tirando água do poço. Você não vai encontrar um Buda tirando água de um poço, limpando o chão. O mestre riu e disse ao viajante:
Sou a pessoa que você procura. O devoto mal pôde acreditar. Ouvi muito sobre você, mas nunca passou pela minha cabeça que o encontraria tirando água de um poço. O mestre respondeu: mas era isso que eu costumava fazer antes de me tornar iluminado. Tirar água do poço, cortar lenha. Era isso que eu costumava fazer antes e é isso que faço agora. Sou muito bom nessas duas coisas, tirar água do poço e cortar lenha. Venha comigo, minha próxima tarefa é cortar lenha. Observe-me. O homem disse: mas então qual é a diferença? Antes da iluminação você costumava fazer essas duas coisas, depois dela você continuou fazendo as mesmas tarefas. Então qual é a diferença? O mestre riu e disse: a diferença é interior. Antes eu fazia tudo enquanto dormia. Agora faço tudo conscientemente. Eis a diferença. As tarefas são as mesmas, mas eu já não sou o mesmo. O mundo é o mesmo, mas eu não sou o mesmo. E como não sou mais o mesmo, para mim o mundo também não é mais o mesmo. A transformação tem de ser interior. Essa é a verdadeira renúncia. O mundo de antigamente não existe mais, porque o ser de antigamente também não existe mais. Capítulo 17. A virada noturna. Os fenômenos do sonho e da observação plena são coisas totalmente diferentes. Basta fazer uma experiência. Toda noite, ao se deitar, quando estiver meio dormindo, meio acordado, caia lentamente no sono enquanto repete para si mesmo: eu serei capaz de me lembrar do que estou sonhando. Continue repetindo isso até cair no sono. Levará alguns dias, mas chegará um momento em que você ficará surpreso. Depois que essa ideia tiver entrado profundamente no seu inconsciente, você conseguirá observar o sonho, sabendo que não passa de um sonho. Daí em diante ele terá domínio sobre você. Lentamente, à medida que seu poder de observação se aguça, os sonhos vão começar a desaparecer. Eles são muito tímidos. Não gostam de ser observados. Só existem nas trevas da sua inconsciência. Quando a atenção plena traz luz a essa inconsciência, eles começam a desaparecer. Continue, portanto, a fazer esse mesmo exercício e você acabará livre dos sonhos. E você ficará surpreso. Livrar-se dos sonhos é algo que tem muitas implicações. Se os sonhos desaparecerem, durante o dia o diálogo mental será menor do que costumava ser. Em segundo lugar, você ficará mais no presente, não no passado nem no futuro. Em terceiro lugar, sua intensidade, sua totalidade de ação aumentará. Sonhar é uma doença. Só é necessário porque o homem está doente. Mas se conseguir se livrar completamente dos sonhos, você conquistará um novo tipo de saúde, uma nova visão. E parte da sua mente inconsciente ficará consciente, de modo que você terá uma individualidade mais forte. Faça o que fizer, você nunca se arrependerá, pois terá feito com tamanha consciência que o arrependimento será irrelevante. A atenção plena é a maior mágica que você pode aprender, pois ela inicia a transformação de todo o seu ser. Quando você começa a observar seus sonhos, descobre que existem 5 tipos de sonho. O primeiro tipo não passa de lixo, e milhares de psicanalistas concentram seu trabalho meramente nesse lixo. Ele é simplesmente inútil. Só acontece porque, ao longo de todo o dia, trabalhando o dia inteiro, você acumula muito lixo. Assim como o corpo acumula sujeira e precisa de um banho, precisa de uma limpeza, a mente da mesma forma acumula sujeira. E não há como dar um banho na mente. Por isso ela tem um mecanismo automático para se livrar de toda a sujeira e de todo o lixo. O sonho nada mais é que a sujeira da qual a mente está se livrando. Esse é o primeiro tipo de sonho, e ele consiste na maior parte do que você sonha. É quase 90%. Quase 90% dos sonhos são simplesmente lixo do qual a mente está se livrando. Não preste muita atenção neles. E, pouco a pouco, à medida que a consciência aumenta, você conseguirá distinguir o que é lixo. O segundo tipo de sonho é uma espécie de realização de desejos. São muitas as necessidades naturais, mas os padres e os chamados professores de religião envenenaram a sua mente.
Eles não deixam que você satisfaça nem mesmo suas necessidades básicas. Condenaram-nas completamente e a condenação impressionou você. Por isso você deixa de atender a muitas das suas necessidades. Essas necessidades ardentes precisam ser satisfeitas, e o segundo tipo de sonho nada mais é do que a realização desses desejos. Seja o que for que você negue ao seu ser, por causa dos padres e de pessoas que o envenenaram, a mente tenta realizar isso, de uma maneira ou de outra, por meio dos sonhos. Mas a pessoa precisa olhar para a necessidade, não para o significado do sonho. O significado está relacionado com a mente consciente, a necessidade com o inconsciente, e é assim que surge o segundo tipo de sonho. Você continua ignorando suas necessidades, então a mente continua a satisfazê-las por meio dos sonhos. Você leu grandes obras e foi envenenado pelos pensadores. Eles moldaram sua mente de acordo com certos padrões. Você não está mais aberto à existência em si. As filosofias o cegaram, então você começa a ignorar suas necessidades. Elas precisam vir à tona, emergir durante o sonho, pois o inconsciente só sabe uma coisa: o que é preciso para que o ser se sinta realizado. Então o inconsciente força a si mesmo a sonhar. Esse é o segundo tipo de sonho, extremamente significativo para que possamos entender o que é o sonho e meditar sobre ele, pois o inconsciente está tentando se comunicar com você. Não seja tolo. Você vai sofrer por causa disso. Não deixe seu ser à míngua. Não seja um suicida. Não continue a cometer um suicídio lento ignorando suas necessidades. Lembre-se, os desejos estão relacionados à mente consciente e as necessidades ao inconsciente, e a diferença entre eles é extremamente significativa. Os desejos estão relacionados à mente consciente. O inconsciente não conhece desejos. Ele não está preocupado com desejos. O que é um desejo? O desejo vem do pensamento, da educação, do condicionamento. Você gostaria de ser o presidente do país. O inconsciente não dá a mínima para isso. Ele não está interessado em ser o presidente do país. Está interessado somente em ser uma unidade orgânica satisfeita, realizada. Mas a mente consciente diz: torne-se presidente e se para isso você precisar sacrificar seu amor, então sacrifique. Se tiver de sacrificar seu corpo, sacrifique. Se tiver de sacrificar suas horas de descanso, sacrifique. Primeiro torne-se presidente do país. Ou acumule uma fortuna. Essa é a mente consciente. O inconsciente nem sabe o que é fortuna. Ele só conhece o que é natural. Está fora do alcance da sociedade. É como os animais ou os pássaros, ou como as árvores. O inconsciente não foi condicionado pela sociedade, pelos políticos. Ele continua puro. Observe o segundo tipo de sonho. Medite sobre ele e você descobrirá do que precisa. Satisfaça essas necessidades e não dê a mínima para os desejos. Se você de fato quiser viver em bem-aventurança, satisfaça as necessidades e não dê a mínima para os desejos. Se quiser ter uma vida miserável, ignore as necessidades e siga os desejos. É assim que você se torna uma pessoa infeliz. Trata-se de um simples fenômeno, o fato de ser infeliz ou bem-aventurado. Trata-se pura e simplesmente de um fenômeno. O homem que leva em consideração suas necessidades e as satisfaz é assim como um rio que flui para o mar. O rio não quer saber se flui para o leste ou para o oeste. Ele simplesmente busca um caminho. Não faz diferença se ele vai para o leste ou para o oeste. O rio que flui para o mar não conhece desejos. Ele só conhece suas necessidades. É por isso que os animais parecem tão felizes. Como pode? Não tem nada e são tão felizes. E você? Como pode ter tantas coisas e ser tão infeliz? Até mesmo os animais superam você em termos de beleza e de felicidade. Como pode? Os animais não têm uma mente consciente para controlar e manipular o inconsciente. Eles não estão divididos. O segundo tipo de sonho pode revelar muito sobre você. Com ele você começa a mudar sua consciência, começa a mudar seu comportamento, começa a mudar o padrão da sua vida. Dê ouvidos às suas necessidades, seja o que for que o inconsciente esteja lhe dizendo. Nunca se esqueça, o inconsciente está certo.
pois ele tem a janela das eras. Milhões de vidas você já viveu. O consciente pertence apenas a esta vida. Ele foi educado em escolas e universidades, e pela família e pela sociedade em que você nasceu, em que, por coincidência, você nasceu. Mas o inconsciente carrega todas as experiências de todas as suas vidas. Carrega a experiência de quando você foi uma rocha. Carrega a experiência de quando você foi uma árvore. Carrega a experiência de quando você foi vários animais. Carrega tudo, todo o passado. O inconsciente é extremamente sábio e o consciente é extremamente idiota. Não poderia ser diferente, pois o consciente só pertence a esta vida. É muito pequeno, não tem nenhuma experiência. Ele é muito infantil. O inconsciente é a sabedoria eterna. Ouça o que ele diz. Toda a psicanálise do Ocidente está preocupada em fazer uma coisa apenas: analisar o segundo tipo de sonho e mudar os padrões da sua vida de acordo com ele. A psicanálise ajudou muita gente. Ela tem suas próprias limitações, mas tem também sua utilidade, pois só o fato de levar em conta o segundo tipo de sonho já faz com que a sua vida fique mais descontraída, não tão cheia de tensão. E existe também um terceiro tipo de sonho. Esse terceiro tipo é uma comunicação do superconsciente. O segundo tipo é uma comunicação do inconsciente. O terceiro tipo é muito raro, pois nós perdemos todo o contato com o superconsciente. Mas, mesmo assim, ele ainda se comunica, pois o superconsciente é seu. Talvez ele tenha se tornado uma nuvem que evaporou e foi para o céu. Talvez a distância seja muito grande, mas ele ainda está ancorado em você. A comunicação que o superconsciente faz é raríssima. Só quando você fica extremamente alerta é que você começa a senti-lo. Do contrário, suas mensagens se confundem com o lixo que a mente descarta por meio dos sonhos e com os desejos que ela continua realizando também por meio deles. Coisas incompletas, reprimidas. Essas mensagens ficam perdidas. Mas quando você fica consciente, o superconsciente é como um diamante reluzente, absolutamente diferente de todas as outras pedras. Quando você conseguir sentir e identificar um sonho originário do superconsciente, observe-o. Medite sobre ele, pois ele lhe servirá de orientação e levará você ao seu mestre. Esse sonho lhe mostrará o caminho que mais se afina com você nesta vida, aquele que o levará à disciplina certa. Esse sonho se tornará um profundo guia interior. Por meio da consciência, você poderá achar um mestre, mas esse mestre não passará de um professor. Por meio do inconsciente, você também poderá achar um mestre, mas esse mestre não passará de um amante. Você se apaixonará por uma certa personalidade, por um certo tipo. Só o superconsciente pode levar você ao mestre certo. Esse mestre não será um professor. Você não ficará fascinado com o que ele diz, não ficará fascinado com o que ele é. Pelo contrário, o superconsciente o leva a perceber que essa pessoa combinará perfeitamente com você, proporcionará a você a melhor possibilidade de crescimento e poderá representar o solo fértil onde você crescerá. E existe também um quarto tipo de sonho, que vem das vidas passadas. Não é muito raro, ele ocorre muitas vezes, mas tudo é uma bagunça dentro de você. Você não consegue distinguir uma coisa da outra. Você não está nem mesmo presente para fazer qualquer distinção. No Oriente, nós nos dedicamos muito à investigação desse tipo de sonho. Foi por causa dele que nos demos conta do fenômeno da reencarnação. Por meio desses sonhos, você, pouco a pouco, toma consciência das suas vidas passadas. Você retrocede, volta no tempo. Então muitas coisas começam a mudar dentro de você, pois se consegue lembrar, mesmo em sonho, quem você foi no passado, muitas coisas se tornam insignificantes e outras passam a fazer sentido. Todo o padrão muda, sua gestalt muda. Por ter acumulado uma grande fortuna numa vida passada, você foi enterrado com a pompa do homem mais rico do país, embora lá no fundo se sentisse um miserável, e está fazendo o mesmo nesta vida. De repente, a gestalt muda. Se você conseguir se lembrar do que fez e como tudo acabou em nada, se conseguir se lembrar de muitas vidas, das muitas ocasiões em que fez as mesmas coisas vezes e vezes seguidas,
Você é como um disco riscado, um círculo vicioso, que começa e acaba do mesmo jeito. Se conseguir lembrar um pouco das suas vidas, você ficará surpreso ao constatar que nunca fez nada de novo. Vida após vida você acumulou fortuna. Vida após vida tentou ser um político poderoso. Vida após vida se tornou um homem de extrema cultura. Vida após vida você se apaixonou e sofreu toda a amargura que o amor traz consigo. Quando você vê essa repetição, não consegue mais continuar fazendo as mesmas coisas. Então, esta vida é repentinamente transfigurada. Você já não consegue seguir a mesma rota. É por isso que, no Oriente, as pessoas têm perguntado há milênios como se livrar desta roda de vida e morte. Parece ser a mesma roda, parece a mesma história vivida várias e várias vezes, uma repetição. Se não a conhece, você acha que está fazendo coisas novas e fica entusiasmado. E eu posso ver que você continua fazendo sempre as mesmas coisas. Nada é novo nesta vida. Ela é uma roda. Faz sempre o mesmo percurso. Você continua alheio ao passado, eis a razão do seu entusiasmo. Depois que se lembrar, todo esse entusiasmo vai embora. Nessa lembrança acontece o sannyas. Sannyas é o empenho para se livrar do sulco feito pela roda. É o empenho para sair dessa roda. É quando você diz a si mesmo: agora chega. Não vou mais fazer parte dessa tolice de sempre. Vou me livrar disso. Sannyas é um pulo perfeito para fora da roda. Não para fora da sociedade, mas sim para fora da sua própria roda interior de vida e morte. Esse é o quarto tipo de sonho. E existe um quinto tipo de sonho, o último deles. O quarto leva você para o passado, o quinto o leva para o futuro. Raro, extremamente raro, acontece só algumas vezes. Quando você está muito vulnerável, aberto, flexível. O passado produz uma sombra, o futuro produz uma sombra, ela reflete em você. Se conseguir tomar consciência dos seus sonhos, um dia você também ficará consciente dessa possibilidade, de que o futuro se mostre para você. Então, de repente, uma porta se abre e o futuro se comunica com você. Existem 5 tipos de sonho. A psicologia moderna só compreende o segundo tipo e muitas vezes o confunde com o primeiro. Os outros 3 tipos são quase desconhecidos. Se você meditar e tomar consciência do seu ser interior nos sonhos, muitas outras coisas acontecerão. A primeira, pouco a pouco, quanto mais consciência tomar dos seus sonhos, menos convencido você ficará da realidade das suas horas de vigília. É por isso que os hindus dizem que o mundo é como um sonho. O que acontece agora é justamente o contrário. Você está tão convencido da realidade do mundo nas suas horas de vigília que, enquanto sonha, você acha que esses sonhos também são reais. Durante o sonho, ninguém acha que o sonho seja irreal. Durante o sonho ele parece perfeito, parece absolutamente real. De manhã, evidentemente, você pode dizer que tudo não passou de um sonho. Mas isso não quer dizer muita coisa, pois desta vez uma outra mente estará em atividade. Essa mente não será de modo algum uma testemunha. Essa mente ouviu meramente rumores. Essa mente consciente que desperta pela manhã e diz que tudo não passou de um sonho, ela não é absolutamente uma testemunha. Então, como pode dizer alguma coisa? Ela simplesmente ouviu rumores. É como se você estivesse dormindo e ao seu lado 2 pessoas conversassem. Como elas falam em voz alta durante o sono, você ouve um pouco do que dizem e guarda consigo uma vaga lembrança da conversa. É isso que acontece. Enquanto o inconsciente cria sonhos e uma atividade frenética ocorre ali, o consciente está dormindo e só capta alguns rumores. Aí, pela manhã, ela diz: nada disso aconteceu de verdade. Tudo não passou de um sonho. Neste momento, você acha que todos os seus sonhos são reais. Mesmo coisas absurdas parecem reais, coisas totalmente sem lógica parecem reais, pois o inconsciente não conhece a lógica. No sonho, você anda pela rua, vê um cavalo se aproximando e ele de repente deixa de ser um cavalo e se transforma na sua mulher. E nada acontece na sua mente. Ela não pergunta: como isso é possível? Como um cavalo pode se transformar de repente na minha mulher?
Não surge nenhum problema, nenhuma dúvida. O inconsciente nunca tem dúvidas. Até mesmo o fenômeno mais absurdo é aceito. Você está convencido da realidade. Acontece justamente o oposto quando você está consciente dos seus sonhos e percebe que eles são apenas sonhos. Nada é real, só um drama mental, um psicodrama. Você está no palco, é o ator e o autor da história também. Você é o diretor, o produtor e o espectador. Não há mais ninguém ali. Tudo não passa de uma criação da mente. Quando você se dá conta disso, este mundo todo que existe enquanto você está acordado muda de figura. Então você vê que aqui, neste mundo, acontece exatamente o mesmo, num palco muito maior, embora o sonho seja o mesmo. Os hindus também chamam este mundo de Maya, ilusório, onírico, um produto da mente. O que eles querem dizer com isso? Querem dizer que ele é irreal? Não, este mundo não é irreal. Mas quando a mente se mistura com ele, você cria um mundo irreal que é só seu. Nós não vivemos no mesmo mundo. Cada pessoa vive em seu mundo particular. O número de mundos é tão grande quanto o número de mentes. Quando os hindus dizem que esses mundos são maias, querem dizer que a realidade acrescida da mente é Maya. A realidade, do modo como é de fato, nós não conhecemos. A realidade acrescida da mente é ilusão, Maya. Quando alguém está totalmente desperto, é um Buda. Ele conhece a realidade desprovida da mente. Nesse caso, ela é a verdade, o Brahman, o definitivo. Adicione a mente e tudo se torna um sonho, pois a mente é quem cria os sonhos. Sem ela, nada pode ser um sonho. Só a realidade permanece em sua pureza cristalina. A mente é exatamente como um espelho. No espelho, o mundo se reflete. Esse reflexo não pode ser real. Ele é só um reflexo. Quando o espelho não está mais ali, o reflexo desaparece e você passa a ver o real. Uma lua cheia, um lago silencioso. A lua se reflete no lago e você tenta tocá-la. É isso que as pessoas fazem ao longo de muitas vidas. Tentar tocar a lua na superfície espelhada do lago. E é claro que você não vai conseguir. Você não pode conseguir, isso não é possível. É preciso esquecer o lago e olhar na direção oposta. A lua existe. A mente é o lago em que o mundo torna-se ilusório. Se você sonha com os olhos fechados ou abertos, isso não faz nenhuma diferença. Se a mente está presente, tudo o que acontece é sonho. Essa será a primeira coisa que você perceberá se meditar sobre os sonhos. E a segunda será o fato de que você é uma testemunha. O sonho existe, mas você não faz parte dele. Você não faz parte da sua mente. Você é uma transcendência. Você está na mente, mas não é a mente. Você olha através dela, mas não é ela. Você usa a mente, mas não é ela. De repente, você é uma testemunha. Não é mais a mente. E esse testemunho é a realização final, definitiva. A partir daí, se o sonho surgir enquanto você está dormindo ou enquanto está acordado, isso não fará diferença. Você continuará sendo uma testemunha. Você continuará neste mundo, mas o mundo não poderá mais invadir você. As coisas estarão lá, mas a mente não estará nas coisas, e as coisas não estarão na mente. De súbito, a testemunha entra em cena e tudo se transforma. Fica tudo extremamente simples depois que você pega o jeito. Antes disso parece muito difícil, quase impossível. Como ficar acordado enquanto sonha? Parece impossível, mas não é. Vai demorar de 3 a 9 meses se, toda noite, quando estiver caindo no sono, você tentar ficar alerta e observar. Mas lembre-se, não tente ficar alerta no sentido ativo. Do contrário, você não conseguirá cair no sono. Vigilância passiva, descontraída, natural, relaxada, olhando só pelo canto do olho. Nada de ficar muito ativo. Basta uma consciência passiva, sem muita preocupação. Sente-se à margem e deixe o rio fluir enquanto você só observa. Leva de 3 a 9 meses. Então, um belo dia, o sono aparece como uma tela negra, como uma cortina escura, como se o sol tivesse se posto e a noite caísse. Ela envolve tudo à sua volta,
mas lá no fundo uma chama continua acesa. Você está observando, em silêncio, passivo. Então começa o mundo dos sonhos. São representadas muitas peças, muitos psicodramas, e você continua observando. Pouco a pouco, você começa a fazer certas distinções. Agora você pode identificar o tipo de sonho de que se trata. E de repente, um dia você percebe que o mesmo acontece enquanto você está acordado. Não existe diferença nenhuma. O mundo todo tornou-se ilusório. E quando o mundo é ilusório, só a testemunha é real. Pós-fácil. Pendurado por um fio. Conta-se uma antiga história na Índia. Um grande sábio mandou seu maior discípulo à corte do rei Janak para que pudesse aprender uma lição de que o jovem precisava. O jovem disse ao mestre: "Se você não pode me ensinar, como poderá esse homem, Janak? Você é um grande sábio, ele é só um rei. O que ele sabe sobre meditação e consciência?" O grande sábio respondeu: "Apenas siga minhas instruções. Procure-o e curve-se diante dele com reverência. Não seja presunçoso, achando que você é um sannyasi e ele é só um chefe de estado como qualquer outro, que vive no mundo, é mundano e você é espiritualizado. Esqueça tudo isso. Estou mandando que o procure, para que ele possa ensiná-lo. Portanto, neste momento, ele é seu mestre. E eu sei, tenho tentado aqui, mas você não consegue entender porque precisa de um contexto diferente para que isso seja compreendido. A corte de Janak e seu palácio darão a você o contexto certo. Vá simplesmente e o trate com reverência. Por alguns dias, ele me representará." Com muita relutância, o jovem foi. Ele era um Brahmin, de casta elevada. E Janak, o que era? Ele era rico, tinha um grande reino. Mas o que poderia ensinar a um Brahmin? Os Brahmins sempre acham que podem ensinar as pessoas. E Janak não era um Brahmin. Era um Kshatriya, a casta dos guerreiros da Índia. Eles eram considerados inferiores aos Brahmins. Os Brahmins eram superiores, os primeiros, a casta mais elevada. Curvar-se a esse homem? Isso era inaceitável. Um Brahmin curvando-se a um Kshatriya é algo que vai contra a mentalidade indiana. Mas o mestre tinha mandado e era preciso obedecer. Com muita relutância, ele foi e se curvou diante do rei. E quando o cumprimentou com uma reverência, sentiu uma grande raiva do mestre, pois aos seus olhos essa cena lhe pareceu vexatória. Uma linda mulher dançava na corte, as pessoas tomavam vinho, e Janak estava sentado em meio a esse grupo. O jovem olhou tudo com desaprovação, mas, mesmo assim, curvou-se diante do rei. Janak riu e disse: "Você não precisa se curvar diante de mim, já que carrega em si tamanha condenação. E não seja tão preconceituoso antes de me conhecer melhor. Seu mestre me conhece bem, é por isso que ele o enviou para cá. Ele o mandou para que aprendesse algo, mas não é desse jeito que se aprende." O jovem respondeu: "Não me importo. Ele mandou que eu viesse e eu vim, mas pela manhã partirei, pois não vejo como posso aprender alguma coisa aqui. Na verdade, se eu aprender alguma coisa com você, a minha vida inteira estará arruinada. Não vim aprender a beber vinho e apreciar belas mulheres, dança e toda essa indulgência." Ainda sorrindo, Janak disse: "Você pode partir pela manhã, mas como está aqui e chegou tão cansado, pelo menos descanse esta noite e parta pela manhã. E quem sabe, a noite pode se tornar o contexto de aprendizado pelo qual seu mestre o enviou a mim." Isso lhe pareceu muito misterioso. Como a noite poderia ensinar algo a ele? Mas como não havia outro jeito, o jovem resolveu não pensar mais naquilo. Ele ficou. O rei mandou que lhe reservassem os mais belos aposentos do palácio, os mais luxuosos. O rei acompanhou o jovem discípulo, certificou-se de que ele se alimentaria bem, teria um bom sono, e só o deixou quando o jovem foi para a cama. Mas o discípulo não conseguiu dormir a noite toda, pois quando olhou para cima viu uma lâmina pendurada por um tênue fio acima da sua cabeça. A qualquer momento a lâmina poderia cair e matá-lo. Ele não teve outra escolha senão permanecer acordado a noite toda, em vigilância, para evitar a iminente catástrofe. Pela manhã, o rei perguntou: "Achou a cama confortável? Seus aposentos confortáveis?" O jovem respondeu:
Confortáveis? Tudo era confortável, mas o que diz daquela lâmina? Por que me pregou essa peça? Foi cruel. Eu estava cansado, vim a pé do ashram distante de meu mestre na floresta, e você pregou essa peça cruel em mim. O que significa isso? Pendurar uma lâmina num fio tão delgado que tive receio de que uma simples brisa pudesse acabar com a minha vida. Eu não vim até aqui para morrer. O rei respondeu: eu só quero lhe perguntar uma coisa. Você estava tão cansado que poderia ter dormido facilmente, mas não conseguiu pregar o olho. O que aconteceu? O perigo era grande, era uma questão de vida ou morte. Por isso você ficou alerta, vigilante. Esse é o meu ensinamento. Agora você pode ir. Ou, se quiser, poderá ficar mais alguns dias e me observar. Embora eu estivesse sentado lá, na corte onde uma bela mulher dançava, eu estava consciente da lâmina sobre a minha cabeça. Ela era invisível. Seu nome é Morte. Eu não estava olhando para a dançarina. Assim como você não aproveitou o luxo dos seus aposentos, eu também não estava bebendo vinho. Estava apenas consciente da morte, que poderia assaltar-me a qualquer momento. Eu estava o tempo todo consciente da morte. Por isso eu moro num palácio, mas ainda sou um eremita. Seu mestre me conhece e me compreende. Ele compreende também meu modo de pensar. É por isso que ele mandou você para cá. Se viver aqui por alguns dias, poderá observar por si mesmo. Você quer saber como ficar mais consciente? Fique mais consciente da preciosidade que é a vida. A morte pode chegar a qualquer momento. Ela pode bater à sua porta daqui a 1 minuto. Você pode continuar inconsciente se achar que vai viver para sempre. Como ficar inconsciente se a morte estiver sempre próxima? Impossível. Se a vida é passageira, uma bolha de sabão, só uma alfinetada e acabou. Como você vai ficar inconsciente? Traga consciência para cada ato. Existem 2 planos em você: o plano da mente e o plano da não-mente. Ou deixe-me dizer em outras palavras, o plano em que você está só na periferia do seu ser e o plano em que você está no centro do seu ser. Todo círculo tem um centro. Você pode conhecê-lo ou não. Você pode nem sequer suspeitar que exista um centro, mas ele tem de existir. Você é uma periferia, você é um círculo, existe um centro. Sem o centro você não pode existir. Seu ser tem um núcleo. Nesse centro você já é um Buda, alguém que já chegou em casa. Na periferia você está no mundo, na mente, nos sonhos, nos desejos, nas preocupações, em meio a milhares de jogos. E você está em ambos. De certo, haverá ocasiões em que por alguns momentos você será como um Buda. A mesma graça, a mesma consciência, o mesmo silêncio, o mesmo mundo de beatitudes, de bem-aventurança, de bênçãos. Haverá momentos, lampejos do seu próprio centro. Eles não podem ser permanentes. Mais de uma vez você será arremessado de volta para a periferia e se sentirá tolo, triste e frustrado, sem entender o sentido da vida, porque você vive em 2 planos, no plano da periferia e no plano do centro. Mas, paulatinamente, você conseguirá passar da periferia para o centro e do centro para a periferia sem grandes atropelos. Assim como entra e sai de casa. Você não cria nenhuma dicotomia. Não diz, estou fora de casa, como vou voltar? Nem diz, estou dentro de casa, como vou sair? Está ensolarado lá fora, quente e agradável, você se senta no jardim. Então começa a esquentar e você começa a transpirar. Agora a atmosfera deixa de ser agradável, começa a ficar desconfortável. Você simplesmente se levanta e entra em casa. Ali está fresco. Não é desconfortável. Agora é dentro de casa que está agradável. Você continua assim, saindo e entrando. Da mesma forma, o homem de consciência e entendimento passa da periferia para o centro e do centro para a periferia. Ele nunca fica parado em lugar nenhum. Vai do mercado para o mosteiro, da extroversão para a introversão. Ele continua sempre em movimento, pois essas são as suas 2 asas. Elas não estão uma contra a outra. Podem se equilibrar mesmo estando em direções opostas. Elas têm de estar. Se as 2 asas estivessem de um lado só, o pássaro não conseguiria voar no céu. Elas têm de estar equilibradas.
têm de estar em direções opostas, embora pertençam ao mesmo pássaro e sirvam a ele. O exterior e o interior do homem são as suas asas. Isso não pode nunca ser esquecido, pois existe uma possibilidade. A mente tende a se fixar. Existem pessoas que estão presas no mercado. Elas dizem que não conseguem se livrar dele, dizem que não têm tempo para meditar, dizem que, mesmo que tivessem tempo, não saberiam meditar nem acreditam que pudessem fazer isso. Dizem que são pessoas mundanas. Como conseguiriam meditar? São materialistas. Como poderiam meditar? Elas dizem, infelizmente somos extrovertidas. Como nos voltar para dentro? Elas optaram por uma asa apenas. E é claro que, se ficarem frustradas, isso é natural. Com apenas uma asa é certo que ficarão frustradas. E também existem pessoas que ficam fartas do mundo e fogem dele. Vão para mosteiros e para o Himalaia, tornam-se sannyasins, monges, começam a viver isoladas, obrigam-se a viver uma vida de introversão. Elas fecham os olhos, fecham todas as portas e janelas, tornam-se como mônadas de Leibniz, sem janelas, e aí se cansam. No mercado elas ficaram fartas, cansadas, frustradas. Aquilo já estava parecendo um asilo de loucos. Elas não conseguiam encontrar descanso. Havia relacionamentos demais e férias insuficientes. Não havia espaço para que fossem elas mesmas. Estavam se deixando levar pelas coisas e perdendo-se de si mesmas. Estavam ficando cada vez mais materiais e menos espirituais. Estavam perdendo o rumo, perdendo a própria consciência de quem eram. Então elas fugiram. Fartas, cansadas, elas fugiram. Agora estão tentando viver isoladas, uma vida de introversão. Cedo ou tarde se cansarão disso. Optaram por outra asa, mas mais uma vez por uma asa apenas. Esse é o caminho para uma vida desequilibrada. Elas caíram novamente no mesmo engano, mas no seu polo oposto. Não sou a favor de uma coisa ou outra. Eu gostaria que você chegasse ao ponto de conseguir ficar tanto no mercado quanto num estado meditativo. Eu gostaria que você se relacionasse com as pessoas, amasse, tivesse milhares de relacionamentos, porque eles enriquecem você, e ainda assim fosse capaz de fechar as portas e às vezes tirar férias de todos os relacionamentos. Assim poderia se relacionar com o seu próprio ser. Relacione-se com os outros, mas relacione-se também consigo mesmo. Ame os outros, mas ame também a si mesmo. Saia lá fora. O mundo é lindo, cheio de aventuras. É um desafio enriquecedor. Não perca essa oportunidade. Sempre que o mundo bater à sua porta e chamar você, saia. Saia sem medo. Não há nada a perder, só a ganhar. Mas não se perca. Não continue até se perder. Às vezes, volte para casa. Às vezes, deixe o mundo de lado. Esses são os momentos de meditação. A cada dia que passa, se quiser viver em equilíbrio, você precisará equilibrar o exterior e o interior. Eles precisam ter o mesmo peso, assim o interior nunca ficará descompensado. É isso que os mestres Zen querem dizer com a frase: entre no rio, mas não deixe que a água molhe seus pés. Esteja no mundo, mas não seja do mundo. Esteja no mundo, mas não deixe que o mundo esteja em você. Quando for para casa, vá de fato para casa, como se o mundo inteiro tivesse desaparecido. Rotei, um mestre Zen, estava passando por uma vila. Ele era uma das pessoas mais belas que já caminharam sobre a terra e era conhecido pelas pessoas como o Buda risonho. Ele vivia rindo, mas às vezes ele se sentava sob uma árvore. Nesta vila ele se sentou de olhos fechados sob uma árvore, sem rir, sem sequer um sorriso nos lábios, completamente calmo e introspectivo. Alguém então perguntou: "Você não está rindo, Rotei?" Ele abriu os olhos e disse: "Estou me preparando." O interlocutor não conseguiu entender. O que quer dizer com se preparando? "Tenho de me preparar para rir", ele disse. "Tenho de me dar um descanso. Voltar-me para dentro, esquecer o mundo inteiro e voltar rejuvenescido para poder rir novamente." Se quer realmente aprender a rir, você precisa aprender a chorar. Se não for capaz de chorar, de se desfazer em lágrimas, você não será capaz de rir.
O homem que ri é também um homem que chora, é um homem equilibrado. O homem de alegria é também um homem de silêncio. O homem extasiante é também um homem centrado. Essas duas coisas andam juntas. O equilíbrio é fruto da união dos polos, e é esse o objetivo. Sobre Osho. Osho desafia categorizações. Suas milhares de palestras abrangem desde a busca individual por significado até os problemas sociais e políticos mais urgentes que a sociedade enfrenta hoje. Seus livros não são escritos, mas transcrições de gravações em áudio e vídeo de palestras proferidas de improviso a plateias de várias partes do mundo. Em suas próprias palavras, lembrem-se, nada do que eu digo é só para você. Falo também para as gerações futuras. Osho foi descrito pelo Sunday Times de Londres como um dos 1000 criadores do século XX e pelo autor americano Tom Robbins como o homem mais perigoso desde Jesus Cristo. O jornal Sunday Midday da Índia elegeu Osho, ao lado de Buda, Gandhi e o primeiro-ministro Nehru, como uma das 10 pessoas que mudaram o destino da Índia. Sobre sua própria obra, Osho afirmou que está ajudando a criar as condições para o nascimento de um novo tipo de ser humano. Muitas vezes, ele caracterizou esse novo ser humano como Zorba ou Buda, capaz tanto de desfrutar os prazeres da terra, a exemplo de Zorba o grego, como de desfrutar a silenciosa serenidade, como Gautama, o Buda. Como um fio de ligação percorrendo todos os aspectos das palestras e meditações de Osho, há uma visão que engloba tanto a sabedoria perene de todas as eras passadas, quanto o enorme potencial da ciência e da tecnologia de hoje e de amanhã. Osho é conhecido por sua revolucionária contribuição à ciência da transformação interior, com uma abordagem de meditação que leva em conta o ritmo acelerado da vida contemporânea. Suas singulares meditações ativas, Osho, têm por objetivo, antes de tudo, aliviar as tensões acumuladas no corpo e na mente, o que facilita a experiência da serenidade e do relaxamento, livre de pensamentos na vida diária.